E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programado Excel VBA e seja bem-vindo ao nosso canal, beleza? Até há pouco tempo, esse vídeo está sendo gravado na data de 24 de janeiro de 2019, beleza? Então até pouco tempo eu tentei fazer duas lives aí, mas em decorrência de alguns probleminhas e também, obviamente, da audiência de vocês, não foi possível, certo? Então eu tentei fazer duas lives. A primeira, eu acabei não configurando algumas opções aqui, e a segunda, em decorrência de não aparecer tanta gente num curto espaço, eu resolvi encerrar a live e fazer essa videoaula gravada mesmo, beleza? Então assim, para que a gente possa dar continuidade aos conteúdos aqui do canal, eu obviamente dependo muito aí do apoio de vocês, beleza? Então, ainda não sei um horário fixo para que a gente possa estar fazendo nossa live, certo? Na semana, não sei qual é o horário melhor aí para vocês. Gostaria muito que vocês utilizassem o campo comentário deste vídeo para estar me dizendo, certo? Qual o melhor horário para vocês, certo? Para a gente entrar em um consenso, beleza? Então vamos para o que interessa. A gente fez uma live ensinando passo a passo como fazer esse arquivo aqui, ó, certo? Que é de um inscrito aí do canal, onde a gente faz a aplicação de um filtro por gênero e um filtro por diretor, certo? O filtro diretor, ele só aparece conteúdo nele quando é primeiramente aplicado um filtro gênero, perfeito? Então, em cima dessa lógica, eu quero aplicar agora 4 filtros, certo? Ou seja, 3 filtros vão ser dependentes do filtro gênero. E o próximo filtro vai ser dependente do diretor e o próximo do próximo. Beleza? Então a lógica vai ser essa. Eu vou ter um filtro para gênero, um para diretor, um para ano e o outro para o nome do filme. Beleza? Então vamos lá ao que interessa. E vamos ter uma opçãozinha para imprimir os dados, certo? Conforme a gente filtra algum dado, a gente pode estar clicando nesse botãozinho imprimir, ele vai estar gerando um relatóriozinho, uma guia ao lado aqui, perfeito? Então vamos lá. Vou pressionar aqui a tecla Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Caso o seu não apareça dessa forma que apareceu o meu aqui, normalmente vai aparecer dessa forma aqui que eu estou lhe mostrando. Você pode estar pressionando aí a tecla Ctrl mais R ou simplesmente clicando em Exibir Project Explorer, perfeito? Então vou dar um duplo clique aqui no meu Useiform 2, vou fechar aqui essa caixinha do Project e eu vou só expandir um pouco aqui o tamanho do meu formulário, perfeito? Então só fazer aqui um rápido ajuste aqui no nosso formulário. Deixar aqui mais centralizado aqui do conteúdo. Pois a gente vai criar outros filtros aqui, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho esse do gênero. Vamos pegar aqui esse objeto do diretor. Aproveitando aqui, vou selecioná-lo. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V. Obviamente copiei, mas vou ter que renomear o meu objeto, certo? Esse daqui no caso vai ser o meu filtro, por exemplo, por ano, certo? Ou seja, eu vou filtrar por ano. Vou diminuir aqui um pouco, não há necessidade desse tamanho todo, do meu objeto. E por último, vou criar aqui, vou selecioná-lo, Ctrl C, Ctrl V. E vamos aqui colocar um filtro por nome do filme, beleza? Então vou aqui, dar o nome ao capture dessa label. Aqui vai ser título do filme. E vamos expandir aqui um pouco, certo? Obviamente vou renomear aqui. Vou chamar esse de CMB underline filme. Esse daqui vai ser o meu CMB underline ano. Como eu disse para vocês, esse arquivo foi me passado aí por um inscrito do canal. Salvar aqui o projeto. E os nomes que foi dados aos objetos que foi dado por ele mesmo, certo? Então, esse, por exemplo, ele chamou de CBX gênero. E esse ele chamou de CBX diretor, certo? Então, para ficar mais fácil aqui, eu vou dar um novo nome a esses objetos, certo? Por exemplo, esse, que já foi dado o nome a ele, basta, por exemplo, eu fazer da seguinte forma, observe. Vou copiar esse nome aqui, vou dar um duplo clique aqui na área em qualquer área do meu form, perfeito? Vou pressionar aqui a tecla Ctrl L. Achei aqui a janelinha de localizar. Vou digitar o texto que eu copiei. Ou seja, vou localizar onde tiver esse objeto com esse nome. E vou substituir aonde tiver esse objeto com esse nome pelo nome CMB
underline, gênero, perfeito? Por que eu estou fazendo isso? Porque fica muito mais fácil aqui de eu me encontrar nos códigos, certo? O meu padrão sempre de programação é que sempre colocar as iniciais da Combo Box como CMB, certo? Vou clicar aqui em substituir todas. Observe que ele fez 13 substituições, perfeito? A mesma lógica eu vou utilizar para o outro. Vou fechar aqui, exibir Project Explorer, usei Form 2. Vamos ver aqui o nome que tem no nosso objeto aqui, perfeito? Até esse momento ele ainda está com o nome antigo. Vamos dar um nome aqui para ele. Como eu já mudei via código o nome dele, agora eu vou mudar só o nome aqui, certo? Do objeto. Vou chamá-lo de CMB gênero, perfeito? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o diretor. Aqui eu já posso, obviamente, recortar esse nome aqui, por exemplo, e dizer aqui que esse vai ser o meu CMB diretor, certo? Vou botar aqui diretor, duplo clique, vou também localizar aqui, como eu havia copiado, vou colar aqui dentro, CBX diretor, substituir, vou colocar o nome que eu quero, substituir agora, vou chamá-lo de CB diretor, certo? Vou substituir todas e foi também feito 13 substituições. Se eu vir aqui, ó, dar um duplo clique no CMB diretor, vamos ver. Observe que ele está lá com o nome CMB diretor, perfeito? Vamos só fazer um teste aqui para ver se está funcionando, certo? Então, observe que ele está carregando, ou seja, devido a mudar o nome, continua funcionando o nosso código. Está fazendo o filtro aqui por drama, filtro pelo nome do diretor e perfeito, certo? O que é que eu quero fazer agora? Conforme eu filtrei o gênero diretor, eu quero também trazer os dados do ano, certo? O ano só vai aparecer quando eu aplicar o filtro de diretor, certo? Observe que se eu apagar aqui o gênero, o meu diretor não retorna, certo? Perfeito? Vou ter aqui drama. Aqui já aparecem os dados. Aqui só vai aparecer se eu informar o dado do diretor. E vice-versa, certo? O título do filme só vai aparecer se eu trouxer o filtro do ano. Perfeito? Então, como é que eu faço isso? Primeiramente, a gente vai ter que aprender como remover os repetidos do ano, certo? Se vocês bem repararem aqui, ó, tem vários anos. Vou até diminuir esse intervalo para que se repita, certo? Pois assim vai ficar mais fácil de vocês verem filmes repetidos, de anos repetidos, para a gente aplicar um filtro, certo? Então eu vou utilizar rapidamente aqui uma formulazinha só, aleatório entre, só para fazer rapidamente aqui uma configuração. Vou botar, por exemplo, filmes de 1960 até 1970, perfeito? Vou dar um enterzinho aqui, copiar essa fórmula para as demais células e colher, perfeito? Só verificar aqui se o meu campo cálculo automático está habilitado. Está habilitado sim, então, aproveitando isso, vou copiar aqui tudo isso aqui, perfeito? Aqui ainda não entra a programação, não se preocupe, apenas estou fazendo aqui com que se repita alguns anos, certo? Somente valores, obviamente, paguei a fórmula agora, certo? Então aqui eu só tenho anos de 1960 a 1970, ou seja, deixa eu verificar aqui quantos registros eu tenho. Eu tenho 2.521 registros, ou seja, como eu só tenho um intervalo de 10 anos, então tem inúmeros anos repetidos, certo? E é isso mesmo que eu quero. A mesma coisa que eu vou querer para os diretores, certo? Como tem inúmeros diretores, eu quero também que se repita, para que eu possa, obviamente, fazer filtros, certo? Então, Ctrl C aqui, nesse intervalo, Ctrl V nesse aqui também, certo? Então, deixa eu só ver aqui, Ctrl C nesse intervalo aqui, nesse daqui. O ideal é que eu faça em longos intervalos, certo? Só para que possa estar repetindo o nome dos filmes, para que você possa realmente estar vendo a diferença na nossa implementação, perfeito? Como aqui no nosso base do nosso amigo, ele tem inúmeros filmes de inúmeros diretores diferentes, certo? Eu quero, na realidade, que se repita alguns, para obviamente alguma informação que não se repita, quando eu aplicar o filtro, a gente perceba, perfeito? Então aqui eu não alterei todos, como a base é muito grande, mas aqui já ajuda, perfeito? Se eu clicar aqui em exibir, ó, vamos ver o que aconteceu de diferente. Terror, por exemplo, tem inúmeros filmes de terror, certo? O intervalo de anos vai se repetir aqui com certeza, e eu quero que se repita realmente.
Pois se eu vim aqui filtrar por ano, obviamente eu vou querer ver apenas o ano específico, certo? Diretor, vamos botar aqui o mesmo diretor, observe que se repetiu, porém o ano não se repete, ó. E obviamente depois a gente faz uma repetição aqui de nome de filme, certo? Só para questões didáticas, a gente conseguir filtrar aqui pelo ano e aparecer apenas o filme correspondente ao ano, certo? Senão a gente não vai conseguir ver nada se todos os filmes tiverem nomes diferentes, certo? Então vamos lá o que interessa realmente nesse momento. Desenvolvedor, Visual Basic, como é que eu faço para que apareçam os anos aqui, certo? Então, não imagine que eu saiba tudo decorado, certo? Então, vamos aproveitar a implementação que já tem nesse projeto e vamos adaptar, perfeito? Então, se vocês observarem, aqui, por exemplo, vou dar um duplo clique aqui, deixa eu ver, nesse objeto aqui, certo? O CMB gênero. Vou descer aqui um pouco, observe que ele tem uma rotina chamada carrega diretor. Se eu selecionar ela, clicar em definição, só fechar aqui a minha janela do Project, as propriedades, vocês vão observar que ele tem uma implementação aqui para trazer os diretores, certo? Os diretores lá se repetem e ele remove os repetidos, perfeito? Então, vou copiar essa estrutura aqui e vamos adaptar ela, perfeito? Vou copiar lá do sub até o end sub, ó. Acho eu que não estou confundindo a cabecinha de vocês, ó, Ctrl C. Posso fazer isso onde eu queira, certo? Vou fazer aqui mesmo, ó, bem aqui no topo, para ficar mais fácil a visualização. Obviamente, vou mudar o nome da rotina, vou chamar ela aqui de carrega ano. Vejamos, o nosso ano está na nossa coluna A, B, C, D, certo? Ou seja, na coluna 4. Na coluna D tem os anos, perfeito? Por que isso eu estou enfatizando? Porque a gente vai ter que mudar aqui, perfeito? Então, o que é que eu faço aqui de diferente? Vou mudar aqui da limpeza desse objeto para a limpeza do meu CMB ano. É muito importante que você tenha assistido a nossa live, certo? Eu expliquei com muito mais detalhe até onde eu fiz aqui a cópia, perfeito? Então, não vou me perder tempo explicando novamente o que eu já expliquei na live. Então, vamos aqui ao que interessa nessa, perfeito? Então, é o seguinte, ó. Ele vai começar a minha varredura, certo? Na minha Sheets 1, que é a nossa guia, onde está a nossa base de dados, a partir da linha 9, porque meu preenchimento começa a partir da linha 9, perfeito? Minha linha 8 é o meu cabeçalho. Para limpar primeiramente o meu objeto, obviamente para eu adicionar novos dados, eu primeiro tenho que limpar ele, para que ele não fique com dados repetidos de um filtro anterior. Com o comando it w, estou dizendo com w, ou seja, com a minha Sheets 1, faço até quando na minha células linha, na coluna 5, aqui eu posso mudar, certo? Por exemplo, para a coluna 4, não necessariamente eu preciso mudar esse carinha aqui, certo? Porque esse carinha aqui está fazendo uma varredura até encontrar uma célula vazia. E todas essas colunas aqui não podem estar vazias, certo? Pois vão ser utilizadas para filtros. Se eu tiver uma célulazinha vazia entre uma e outra, o que tiver abaixo dela não vai aparecer. Ou seja, nenhuma delas pode estar vazia. Sabendo disso, então eu posso utilizar qualquer uma dessas colunas como parâmetro para fazer uma varredura, certo? Pois, por que isso? Porque enquanto ele não encontrar uma célula vazia, ele vai procurando linha por linha o que eu passar aqui abaixo. Como todas as colunas não tem linhas em branco, até o último registro, obviamente, ele posso tanto informar aqui coluna 4, 5, 6, como eu queira, perfeito? Então, eu vou deixar apenas coluna 4 mesmo, para não complicar a cabecinha de vocês. Ou seja, ele vai procurar na minha linha, ou seja, a partir da minha linha 9, da coluna 4, até achar um valor vazio. E quando ele não encontrar esse valor vazio, o que é que ele vai fazer? Ele primeiramente vai ter que verificar se esse objeto aqui, ó, o CMB gênero.text, contém essa informação que tiver na linha, na mesma linha, na coluna 5. Ou seja, se a informação que eu filtrar lá no meu CMB gênero contiver no momento que eu estiver fazendo a varredura da linha, aí ele vai fazer o quê? Ele também vai ter que fazer uma verificação para saber se o texto que está no meu CMB diretor, ponto text, perfeito, é igual ao valor que está na minha linha da coluna 6, certo? Lembre-se que aqui eu estou fazendo um subfiltro de um outro subfiltro, certo? Ou seja, tem que coincidir o texto que eu filtrar lá no gênero, no diretor, para que traga apenas o ano correspondente ao gênero e diretor filtrados. Ou seja, eu vou ter que verificar o gênero e o diretor. O gênero está na coluna 5. O diretor está na coluna 6. Se os dois coincidirem, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar itens ao meu CMB
ano, certo? Ou seja, mi.cmb ano.addi. Então, ou seja, vou estar adicionando dados. Os dados vão ser adicionados às minhas cells, na minha variável linha, que começa a partir da linha 9, e esses dados estão na minha coluna 4, perfeito? E vou colocar um end if para fechar essa estrutura if. Observe que eu tenho dois ifs acima, ou seja, eu também tenho que fechar os dois end ifs. Os dois ifs, certo? Ou seja, se eu tenho dois ifs, também tenho que ter dois end ifs. Feito isso, meu único trabalho agora é, por exemplo, vou pegar aqui, ó, observe que ele está removendo os repetidos do diretor. Então, vou selecionar esse carinha aqui, observe que trouxe aqui, vou selecionar toda essa estrutura aqui, certo? Se eu não fizer isso, ele vai fazer a substituição em todo o meu projeto, deste modo. No caso, eu quero substituir só dentro desse intervalo, por isso que eu selecionei. Vai substituir tudo por meu CMB ano, perfeito? Vou clicar aqui em substituir todas e fez 7 substituições. Se eu fizer agora, ó, vou mostrar aqui para vocês, vou copiar esse carinha aqui, Ctrl C nele, exibir, Project Explorer, usei Form 2, duplo clique no meu diretor, certo? Ou seja, lembre-se que o ano só é preenchido quando é preenchido o diretor. Então, a rotina que carrega os dados para o ano vai ter que estar dentro do evento Changer, desse objeto aqui, certo? O meu diretor. Vou colocar aqui abaixo. Primeiramente, vou limpar o meu objeto, só para me garantir. CMB, underline ano, ponto clear. Perfeito? Então, vou primeiro limpar o objeto e depois vou chamar a rotina para adicionar itens a ele. O meu call é a nossa chamada e o nome da minha rotina carrega ano. Se eu executar agora, ó, vamos ver o que acontece. Se eu tiver digitado tudo certinho, obviamente vai estar funcionando de forma perfeita. Vamos ver aqui. Observe que o ano não traz nada, certo? Então, vou botar terror, diretor. Vou botar esse daqui, por exemplo. Observe que ele tem 3 anos aqui. Observe que traz exatamente os 3 anos. Ó. Como aqui não se repetiu, você não percebeu tanta diferença. Mas aqui ele já está removendo os repetidos. Deixa eu trocar aqui de diretor. Esse só tem um. Observe que é de forma dinâmica, certo? Ó. Então só trouxe o ano correspondente ao gênero e diretor. Por isso daqueles dois ifs, certo? Ele primeiro verifica se na coluna que eu informei lá tem o diretor. Na coluna que eu informei lá se tem o gênero, o diretor. E se os dois coincidirem, ele só vai retornar tudo que coincide com gênero e ano. Perdão, tudo que coincide entre gênero e diretor, traz o ano correspondente, certo? Então deixa eu ver aqui se eu pego alguém com dados repetidos, certo? Para ficar mais fácil a visualização de vocês. Deixa eu ver aqui. Observe que aqui, por exemplo, ó, eu tenho a hora do lobo e a noite dos mortos-vivos, ambos com o mesmo ano, perfeito? Se eu filtrar aqui, observe que só traz uma vez o ano. Ó. Então, ele está removendo de forma correta os repetidos. Então, essa mesma lógica eu vou estar utilizando para o título do filme, certo? Só que se eu filtrar aqui, ó, 60, 64 ou 66, ainda não é me aplicado o filtro. Ó. Então, para que seja aplicado o filtro, obviamente, agora eu vou programar o evento Changer desse objeto, perfeito? Então, seguindo a lógica, como eu volto a frisar, é muito importante que você tenha assistido a nossa live, certo? Vou tentar deixar na descrição desse vídeo o link e também no card, perfeito? Então, o seguinte, ó, vou copiar a rotina desse objeto aqui e vou colar aqui dentro e vou alterar as propriedades, certo? Então, vou fechar aqui, Visual Basic, duplo clique nesse objeto, observe que carregou o evento Change, vou copiar até, deixa eu ver aqui, até aqui, vou copiar toda a rotina, perfeito? Ctrl C. Usei Form 2, vou dar um duplo clique nesse objeto, que é o meu CMB ano, certo? Então, dentro do evento Change dele, o que é que eu vou fazer? Só fechar aqui meu project. Vamos aqui, enfatizar esse objeto aqui. Ctrl V aqui dentro, perfeito? Colei tudo. Deixa eu só apagar aqui o que eu não posso aproveitar, que vai ser esses dois carinhas aqui, ó. Perfeito? Obviamente, eu vou ter que fazer agora uma adaptação ao código. Aqui eu estou filtrando pelo diretor, certo? No caso, eu quero agora filtrar pelo ano. Então, como é que eu faço? Seguindo a mesma lógica, eu vou copiar esse carinha aqui, colei aqui. Eu preciso também de uma coluna para o meu ano, certo? Eu tenho que informar em qual coluna tá. Ele vai fazer a busca pelo ano. Então, observe que eu copiei essa linha de comando, colei aqui e alterei aqui para coluna underline ano. Perfeito? A mesma coisa eu vou precisar para o meu valor. Vou fazer aqui a mesma coisa, vou colar aqui e vou alterar aqui para valor ano, perfeito? Então eu tenho
três colunas, coluna para o ano, gênero, diretor. Tenho três valores, valor, ano, gênero e diretor. E tem um valor PESC, que é o primeiro valor lá, certo? Então é o seguinte, não vou me adentrar tanto aqui, como eu disse para vocês, já explicamos isso na nossa live. O que eu preciso aqui agora é informar uma coluna, um valor para a minha coluna, certo? Observe que a minha coluna gênero, ele está buscando as informações na coluna E, que é a minha quinta coluna. A minha coluna diretor, as informações vão ser buscadas na coluna 6, que é a minha coluna F. Já o meu ano vai ser buscar essas informações na minha coluna D. Percebam que é a minha coluna 4, certo? Ou seja, eu vou dizer aqui, vou copiar isso aqui para ser mais breve, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou alterar aqui, só deixar comentário para ficar mais fácil para vocês. Esse arquivo vai estar disponível aí mediante ao seu e-mail nos comentários, perfeito? E vou alterar aqui para a coluna ano. Se eu sair aqui do campo, ó, observe que ele já reconheceu lá que existe. E vou mudar aqui o valor para 4, certo? Então, eu passei aqui os parâmetros. Eu tenho uma coluna chamada gênero, com seus dados na coluna 5, diretor na 6 e a coluna ano na 4, certo? Então, agora só me resta dizer para ele aonde é que ele vai procurar e se ele encontrar o que é que ele vai fazer, certo? Então, seguindo essa mesma lógica aqui, observe, ó, coluna diretor e coluna gênero, certo? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Basicamente, eu vou dar um enterzinho aqui, vou copiar esse carinha aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou mudar aqui de coluna diretor para coluna ano, certo? Porque eu estou pesquisando, nesse momento que eu estou fazendo o filtro, pelo o ano, perfeito? E o valor diretor aqui vai ser valor ano, perfeito? E aqui ele vai procurar o valor ano na minha coluna ano, perfeito? E observe que eu havia copiado essa implementação abaixo e eu vou precisar dela. Por quê? Porque eu estou verificando um valor pelo ano, pelo diretor e pelo gênero, certo? Então eu preciso dessas três condições aqui. Mas primeiramente ele vai buscar, enquanto ele não encontrar um valor vazio, na coluna ano, certo? Enquanto ele encontrar um valor na coluna ano, ele vai verificando os valores, ó. Se esses três valores coincidirem, ou seja, se eu tiver um filme com um gênero, diretor e o ano que eu filtrei lá, ele vai me retornar no meu list box, certo? Agora falta só fazer o seguinte, ó. Valor diretor, vou mudar aqui para valor ano. CMB diretor, CMB ano, perfeito? E aqui CMB ano. E o que eu faço mais? Vou copiar essa linha de comando aqui, ó, Ctrl C. Vou dar um enterzinho aqui. Vou colar aqui entre elas. Perfeito? E vou só alterar aqui os valores. Valor gênero, aqui vai ser valor diretor, que é a minha variável. E valor PESC, aqui eu posso, como eu não atribuí uma variável ao meu objeto, eu posso botar o meu próprio objeto aqui, ó, mi.cmb diretor, perfeito? Então, deixa eu só tirar o tem daqui, não é aqui que ele vai ficar, agora ele vai ficar aqui nesse de baixo, certo? Ou seja, se eu achar esses três valores aqui, agora ele vai fazer um comparativo, certo? Ele vai repassar três valores para cá. Se ele achar esses três valores, agora ele vai verificar, perfeito? Se a minha variável valor ano, que armazenar as informações do ano, é compatível com o ano que eu informei. Se for, ele vai verificar também se o valor diretor, que eu informei lá na minha CMB diretor, contém na minha CMB diretor, certo? E a minha valor gênero se contém no valor PESC. Esse valor PESC, eu posso tanto usar o valor PESC aqui, como para não confundir vocês, eu vou botar aqui, ó, mi.cmb gênero, perfeito? Agora acho que fica mais fácil, ó. Então, se eu executar agora, obviamente se eu tiver feito tudo direitinho, vai estar funcionando o nosso código, ó. Deixa eu ver aqui, executar, e depois a gente tenta até debugar para ficar mais claro para vocês, ó. Observe que o ano não aparece e nem o diretor. Mas vamos lá, ó, terror. Pegar esse cara aqui, Terence. Observe que ele tem dois filtros, tem 2 anos repetidos. Vamos ver aqui se vai aplicar o filtro. Vou filtrar, por exemplo, 1964. Se tudo tiver certinho, vai trazer apenas os filmes relacionados ao ano que eu informar. Observe que retornou, ó, 1964. Se eu botar 1960, retornou apenas o filme relacionado a 1960. Porém, observe que ele só traz, ó, 1960, que seja compatível com o gênero que eu informei
e compatível com o diretor que eu informei, ó, certo? Não está trazendo nada além disso, ó. Se eu botar aqui 66, também trouxe de forma correta, certo? Como eu disse para vocês, eu vou repetir o nome de alguns filmes, certo? Obviamente vai ter algumas informações diferentes, certo? Para que eu possa aplicar aqui pelo nome do filme e me traga aqui, certo? Pois dessa forma aqui, se não tiver nomes repetidos, obviamente, vocês não vão ver muita diferença, perfeito? Então acho que está bem claro, mas eu vou dar uma colherzinha de chá a você que não assistiu a nossa live, ó. Vou dar um duplo clique aqui. Vou colocar um ponto de interrupção aqui, ó, certo? Na realidade não vai ser aqui. Na realidade eu vou colocar aqui na primeira vez só para que vocês vejam, ó. Vou executar. Deixa ele executar aí. Vou filtrar por terror, Terence, e vou filtrar o ano, certo? Observe o que vai acontecer, ó. Vou filtrar pelo ano de 1964. Parou aqui, certo? Ó, se eu colocar o cursor sobre o valor ano, observe o que vai ser armazenado nessa variável. Vou pressionar a tecla F8. 1967. Deixa eu colocar a nossa janela do VB aqui ao lado. Então, valor do ano, 1967, certo? Então, por que aparece 67 e aqui é 64? Porque nesse primeiro momento que ele está fazendo a varredura, ele está procurando a parte da minha linha 9, ó, certo? Ou seja, na minha linha 9, ele encontrou o ano de 1967. Porém, eu informei 64, ou seja, ele vai ignorar isso daqui, ó. O meu valor diretor é Jim Hamilton, certo? Ou seja, não tem nada a ver com o diretor que eu informei. O valor gênero foi passado para ele aventura, certo? Perdão, foi passado terror e ele achou aventura. Ou seja, na minha linha 9, ele achou que o ano é 67 do filme, o diretor é o Jim Hamilton e o filme é aventura, certo? Ou seja, nada desses três valores aqui que ele achou é compatível com o que eu informei. Na realidade aqui, para ser mais claro a vocês, se um desses três valores não coincidir com essas três informações aqui, ele já ignora, certo? Observe o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma verificação. Se essa verificação aqui for verdadeira, ele vai executar o que tiver aqui abaixo. Se não, ele vai pular para o final do código, que é o que ele vai fazer, ó. Vou pressionar o F8 e observe que ele não acrescentou nada ao meu listbox. Por quê? Porque os três parâmetros que eu estou procurando não foram encontrados exatamente, certo? Se encontrasse apenas um ou dois, também não adicionaria. Teria que ter os três exatos. Então, sabendo disso, eu vou colocar um ponto de interrupção bem aqui, ó, para que fique mais claro a vocês, ó. Vou tirar esse ponto de interrupção e vou pressionar a tecla F5. Parou aqui. Então, aqui parou quando ele encontrou algum valor pertinente a esse daqui, ó. Se eu colocar o cursor sobre esse valor ano, ó, ele encontrou em 1960. Vamos só verificar aqui uma coisinha antes, ó. Na minha linha 143, observe, na minha linha 143, na coluna 4, certo? Que é a coluna ano, ele achou na minha variável valor ano, armazenou o ano de 64, ó, que é exatamente o ano que eu informei, certo? Na minha valor diretor, o Terence Young, e no meu valor gênero, terror, ou seja, ele achou os três valores que eu informei, ó, na linha 143. Se ele achou, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o meu listbox, ó. Vou pressionar a tecla F8, vejam aí, vai estar lançando os dados, ó. Lembre-se que eu tenho mais um registro, certo? Vamos ver aqui, ver se ele encontrou nesse aqui. Não encontrou nessa linha aqui. Já estou em qual linha? Já estou na linha 144, ele não encontrou, certo? Se eu pressionar de novo o F5, vamos ver em qual linha ele vai encontrar, ó. Vou pressionar aqui, vou mostrar para vocês de novo, ó. Na linha agora 220, ele encontrou de novo os mesmos argumentos, ó. Então, se eu pressionar de novo o F5, vou tirar o ponto de interrupção agora e vou executar pelo final. Trouxe mais um registro, certo? Ou seja, ele só retorna os dados aqui se o gênero, diretor e ano for todos estiverem na mesma linha, certo? Vou fechar aqui. Ou seja, em outras palavras, se esses três valores aqui, se eu tiver informado nas minhas combo box, certo? Esses três valores aqui, por exemplo, se eu tiver informado na minha combo box, como os três estão na mesma linha, se eles coincidem na mesma linha, ele vai me retornar todas essas informações aqui, certo? As quatro. Se apenas um ou dois desses registros que eu informei coincidem, ele não vai me trazer, certo? Então agora, o que a gente vai fazer? O nome do filme, certo? Então vou lá, Visual Basic, a mesma lógica, ó. O nome desse objeto, vou mostrar para vocês, é o meu CMB Filme, certo? Então vou copiar a rotina. Deixa eu ver aqui. Vou copiar a rotina aqui do
Deixa eu ver aqui do diretor. Vamos localizar aqui, lá no finalzinho do código, o meu carrega ano. Vai ficar mais fácil a gente copiar dele. Vou clicar em definição. Por que dele? Porque ele já tem 3 verificações, certo? Na realidade tem 2 verificações. Vou criar uma terceira, pois eu tenho 4 como box, certo? Então se ele verificar 3 valores iguais, já vai trazer o dado para a quarta como box, certo? Então vou copiar toda essa estrutura aqui. Ctrl C. Vou colar lá no topo, só para ficar mais fácil aí para vocês. Observe que eu não peguei esse primeiro, então vou de novo tentar aqui fazer a cópia. Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Lembre-se que eu poderia colar em qualquer parte desse módulo, apenas para ficar mais visível aqui no topo, certo? Vou mudar o nome da rotina para carrega título. Título, certo? Que é o nome do filme. Carrega título underline do filme. Perfeito? Deixa eu só verificar aqui. Eu já estou com 30 minutos de gravação. Já estamos quase encerrando aqui a nossa videoaula, certo? Videoaula gravada. Então é o seguinte. Na minha carrega título do filme, eu vou precisar verificar os meus parâmetros, certo? Aqui eu vou mudar para CMB filme. Se eu não estiver enganado o nome do meu objeto. Não é. Então deixa eu verificar aqui. Meu mi.cmb CMB underline filme. Eu botei só CMB, certo? Então, para não dar tanto problema, vamos fazer o seguinte, certo? Só voltar aqui rapidamente. Project, vou nomear aqui de novo ele. Propriedade. Vou botar aqui o Bzinho, diz para ser CMB filme. Duplo clique aqui. Vou só subir aqui, como eu sei que a minha root está lá no topo. Retornando aqui, ó. Fechar meu project, propriedades. E aqui vai ser o meu CMB filme, perfeito? E aí o que ele vai fazer? Ao invés de ele acrescentar os dados ao meu add item, através do add item ao meu CMB ano, ele vai ter que acrescentar esses dados, vai ser ao meu CMB filme, certo? Ou seja, esse cara aqui eu também vou ter que agora verificar. Se esse cara aqui foi igual, esse cara aqui foi igual, e esse aqui agora que eu vou fazer a verificação também foi igual, aí ele vai estar adicionando dados, certo? Então vou copiar esse cara aqui para ser mais breve. Ctrl C, Ctrl V. Esse daqui vai ser o meu CMB filme. O meu filme está na minha coluna C, ou seja, na minha coluna 3, certo? Então aqui eu vou informar 3. E aqui eu vou fazer uma verificação. Vou tirar esse ponto add item, vou colocar ponto texto igual. E vou colocar um if e um tem. Beleza? If e o nosso tem aqui, ó. E vou colocar, obviamente, um terceiro end if, já que eu tenho 3 ifs, tenho 3 end ifs também, ó. Então, se esse cara aqui, quando eu estiver fazendo a varredura, certo? Vou botar aqui também um 3, só para não... Como eu disse para vocês, eu posso tanto usar a coluna 3, 4, 5 e 6 como parâmetros, sabendo que todas essas 4 colunas, nenhuma delas estão vazias, certo? Então, ele vai, enquanto ele for procurando, não encontrar uma célula vazia na coluna 3, ele vai verificando se a informação que contém nesse cara aqui é compatível com esse, com esse e com esse. Se esses 3 aqui forem compatíveis, aí ele vai estar adicionando itens a esse carinha aqui, certo? Então, se eu fizer isso daqui, ó, na realidade ainda falta eu fazer um ajustezinho aqui, copiar isso daqui, Ctrl C. Vamos substituir aqui o CMB ano, basta eu selecionar Ctrl L, substituir por CMB filme e vou selecionar esse bloco aqui, certo? Para garantir que não vai substituir aonde eu não queira. Substituir todas, 7 substituições. Vou só salvar aqui o projeto. Vou chamar agora essa rotina quando eu fizer a aplicação do filtro pelo ano, certo? Então, Ctrl C aqui, exibir Project Explorer, usei Form 2. Vou colar a rotina aqui dentro do filtro do ano e vou colar logo aqui abaixo, certo? Mi.cmb filme.clear, ou seja, vou limpar o objeto só para garantir o nosso cal, vou chamar a nossa rotina e boto o nome da rotina que eu vou chamar, perfeito? Então, vou executar. Acho que vocês já entenderam a lógica aí, não tem nada de difícil, beleza? Então, o título do filme ainda não retorna, só vai retornar quando eu retornar o ano, e o ano só retorna quando eu retorno o diretor, e o diretor só retorna quando eu aplico o filtro do gênero. Então, vou lá, ó, terror, Terence Young, vou botar 1964. Como tem 2 anos repetidos, vocês vão ver 2 nomes de filmes aqui dentro dessa combo box, certo? 64
e trouxe lá 2 nomes de filmes, ó. Se eu aplicar esse, obviamente ele vai aplicar um filtro aqui. Se eu aplicar esse, ele vai trazer um outro filtro correspondente a essa informação, certo? Como eu ainda não fiz essa programação aqui, então ele não fez nada diferente. Se eu mudar esse cara aqui para 60, observe que aqui só aparece Boneca do Diabo. Se eu botar 1966, aqui só aparece a morta-viva, ó. Perfeito? Então vamos fazer a implementação desse carinha aqui, ó. Fechar aqui, duplo clique nesse, certo? Para ficar mais fácil. Vamos copiar toda a rotina dele. Ctrl C. Duplo clique aqui, duplo clique agora nesse. Fechar aqui a minha janela do Project. Só dar um espaçamento aqui só para a gente focar nesse carinha aqui. E Ctrl V, certo? Então, entendendo a lógica aqui, não tem nenhum mistério, ó. Vou apagar esse carinha aqui, que eu não vou precisar disso daqui. Certo? Só preciso dessas rotinas quando eu estou chamando rotina para um outro botão. E o que é que eu vou fazer agora, ó? A mesma coisa que eu fiz para os outros, ó. Eu vou ter que definir nossas variáveis. Vou copiar essa daqui, por exemplo. Ctrl C, Ctrl V. Vou chamar ela de coluna. Botar aqui coluna filme, para ser até mais fácil, certo? Eu vou botar a coluna título do filme, mas botar apenas coluna filme. Essa daqui vou copiar, Ctrl C. Estou deixando o espaçamento apenas por questão didática, certo? Eu não preciso desse espaçamento entre uma variável e outra, não. Valor filme. Perfeito? E aí eu vou ter que formar aonde a minha coluna underline filme vai ser procurada, certo? Vai ser procurada na minha coluna 3. Vamos só verificar aqui, que é a minha coluna C, perfeito? Então, deixar comentado aqui para ficar mais fácil de compreensão para vocês, na minha coluna 3. Então aqui vai ser a mesma lógica, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Muito simples. Deixa eu ver aqui, vou dar um espaçamento aqui. Vou precisar desse carinha aqui, vou dar um Ctrl C nesse, vou colar aqui e vou alterar só os 2 comandos de cima, certo? Esse aqui vai ser o meu coluna filme, esse vai ser o meu coluna filme, esse vai ser o meu valor filme, perfeito? E obviamente eu vou ter que mudar aqui também, ó, CMB ano, então vai ser meu valor filme, CMB filme, CMB filme. E aí, vou copiar esse carinha aqui, Ctrl C, para ser mais breve. Colar aqui, Ctrl V. Questão de estética mesmo, deixar um próximo do outro. Valor diretor, vou botar aqui valor ano, CMB ano, certo? Ou seja, eu já debuguei o código para vocês na implementação passada, certo? Da filtro por ano, e vocês já viram, certo? Como é que funciona. Então, ó, se esses 4 carinhas agora coincidirem na mesma linha, aí ele vai fazer uma verificação, certo? Ele vai capturar o valor em cada linha que ele for procurando nesses objetos aqui, certo? Nessas variáveis. Aí ele vai verificar se nesses 4 carinhas aqui os valores coincidem na mesma linha. Se coincidirem, aí ele vai incrementar no meu objeto, certo? Então vamos lá, filtrar aqui. Acho eu que não digitamos nada errado, então vamos fazer o teste. Vou aqui, terror, Terce Young, vou botar 1964, vai trazer 2 filmes. Se tudo estiver certo, se eu filtrar aqui a Hora do Lobo, vai trazer apenas um filme. Se eu filtrar A Noite dos Mortos Vivos, vai trazer apenas o filme relacionado ao que eu filtrei. Então, A Noite dos Mortos Vivos, trouxe aqui de forma correta, ó. Se eu filtrar aqui A Hora do Lobo, trouxe A Hora do Lobo. Se eu mudar aqui o ano, 60, mudou aqui, certo? Se eu botar a Boneca do Diabo, só tem ela mesmo, então basicamente você não viu muita diferença, ó. Mas aqui nesse daqui que coincide o ano, ó, você percebe perfeitamente que está funcionando o nosso filtro, ó. Vamos ver aqui, vou apagar esse cara aqui. Se eu apagar esse cara aqui se apaga. Esse aqui não contém ainda dados. Se eu apagar esse daqui, obviamente, esse aqui se apaga, certo? Então vou mudar aqui para outro diretor. Deixa eu ver aqui, esse daqui tem anos repetidos, então deixa eu botar aqui 1970, apareceu 2 filmes para ele, certo? Então, se eu filtrar aqui, ó, trouxe. Se eu filtrar aqui também trouxe, ó. Perfeito? Então, até aí está concluído. Se eu precisar imprimir esses dados, certo? Como é que eu faço para imprimir esses dados para essa guia aqui, certo? Então, rapidamente aqui, para não prolongar tanto, também não é nada de segredo.
Já tem em outros canais, também no nosso também já tem ensinando a fazer isso. Vou dar só uma pausada e já retornar ao vídeo, beleza? Então, retornando aqui a pausa, apenas incluí um botão, uma imagem, duplo clique nele e coloquei apenas 4 linhas de comando, certo? Então, o demais a gente faz juntamente aqui com vocês. Então, vou fechar aqui meu project. O que eu quero fazer é, obviamente, pegar os dados que eu tiver listados lá no meu listbox e lançar aqui para a minha guia, que vai ser a minha guia planilha 1, certo? Então, a minha planilha 1, vou só botar aqui uma linha de grade rapidamente nela. Vou apagar aqui essa imagem aqui que foi da nossa live passada. E vou copiar apenas o título aqui para ficar mais fácil vocês verem as informações que foram lançadas de forma correta, certo? Só colar aqui, Ctrl V, Ctrl V. Então, perfeito. Então, quando eu clicar lá no botão, ele vai lançar os dados a partir da linha 2, certo? Então, como é que eu faço isso? Muito simples. Tem uma variável chamada linha, uma variável chamada W e uma variável chamada I, certo? Então, o que elas vão fazer? Obviamente, primeiro eu vou setar a minha variável W e vou passar um valor para ela. Vou dizer que a minha variável W vai ser o mesmo que a minha sheets 2, perfeito? Ou seja, a minha guia 2 lá, que vai receber os dados. Vou selecionar essa guia 2 para que receba os dados. Feito isso, vou estabelecer um intervalo que vai ser feito uma limpeza, certo? Pois se eu não fizer uma limpeza, toda vez que eu lançar dados, eles vão acumular, vão sobrepor um ao outro, perfeito? Então, observe que eu vou colar de dados da coluna A à coluna D, certo? Então, sabendo disso, o que eu faço? Eu vou colocar aqui w.ranger, informo intervalo de, por exemplo, A2, eu não vou querer apagar meu cabeçalho, e vou definir, por exemplo, até D100, certo? Aqui é um intervalo estático, certo? Então, se você tem um intervalo maior do que esse, mude aí o tamanho do seu intervalo, certo? Então, eu estou dizendo que até da célula A2 até D100, eu vou fazer uma limpeza, ó, perfeito? Na minha range, no meu intervalo de A2 a D100, da minha sheets 2, que é essa sheetzinha aqui, da planilha 1, perfeito? Feito isso, o que a gente faz agora? Vou só colocar o meu cursor no meu ranger, forma aqui a célula que eu quero colocar, na minha célula 2, só por garantia. Ponto select, perfeito? E aí o que eu faço? Vou definir que a minha variável linha vai iniciar do valor 2, pois meus dados começam a partir da linha 2, certo? Da linha 2 que eu me refiro, a linha 2 dessa planilha 1 aqui, certo? Sendo que meus dados vão ser puxados dessa guia aqui, ó, perfeito? Então, na minha linha vai ser igual a 2, já que minha sheets 2, a primeira linha é o cabeçalho, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que verificar quantos itens tem no meu listbox. Então, eu vou dizer que a minha variável I vai iniciar do valor 0, já que a minha quantidade de linhas do listbox eu começo a contar a partir da linha 0, vai ser igual, vai iniciar do valor 0 e vai até, quer dizer, vai até o quê? Vai até o meu mi.ls, o nome do nosso listbox aqui, que foi dado pelo nosso inscrito, lista de filmes, perfeito? Ponto list count. E vou colocar o -1 para subtrair uma linha, perfeito? Se eu não colocar esse -1, vocês sabem que vai dar um errozinho aí. Vou colocar w.cells. Vou informar aqui na minha variável linha, que inicializa do valor 2. Na minha coluna 1, que é a minha coluna A, vai receber os valores que estiverem no meu mi.list, lista de filmes, .list, e aí eu informo os valores, certo? Na minha variável I, vírgula 0, que é a minha primeira coluna, perfeito? Esse I aqui nada mais é do que esse carinha aqui, certo? Eu estou fazendo a contagem das linhas do listbox e estou definindo que a partir da primeira vez que ele fazer uma varredura, o que ele encontrar na linha 0, da coluna 0, ele vai lançar na minha linha 2, certo? A partir da minha linha 2, veja aqui. A próxima vez ele já vai lançar na linha 3 e por aí vai. Então, entendido isso, vou copiar esse comando aqui. Como eu tenho 4 colunas do listbox, eu vou precisar colar isso aqui mais 3 vezes, certo? Obviamente, vou mudar aqui para 2, 3 e 4. Ou seja, coluna A, B, C e D. E essa daqui vai ser a coluna 0, que é a primeira coluna do listbox, coluna 1, 2 e 3, certo?
Acho que aí vocês estão compreendendo. Não vejo dificuldade até aqui. Linha igual a linha mais 1. Se eu não colocar esse comando, ele só vai trazer uma linha, certo? Então eu tenho que incrementar minha linha para que valha mais de 1, perfeito? Entendido isso, coloco o meu comando next para fechar nossa estrutura for. E aí eu posso colocar um load me para descarregar o meu formulário, perfeito? Esse me, o VBA vai entender que eu estou querendo descarregar o meu formulário. Se eu colocasse me ponto, aí eu informava o nome de outra coisa. Mas se eu colocar só o me, o VBA vai entender que eu estou descarregando o formulário. Então vamos ver se está tudo certo. Vou só salvar aqui por garantia. Executar o meu formulário. Vamos ver agora se está tudo certinho mesmo. Se eu selecionar aqui só terror, por exemplo, observe que eu tenho 109 registros, certo? Vou filtrar aqui o diretor. Se eu clicar aqui e clicar aqui, um load não é opcional. Eu apaguei aqui o me, né? Então deixa eu colocar o me novamente. Vou executar. E observe que ele descarregou lá os valores. Para ficar mais fácil a visualização nossa, deixa eu deixar comentado esse cara aqui, que vocês vão ver comigo, certo? Só um detalhezinho rapidamente. Eu vi aqui que eu desliguei a atualização e não habilitei novamente, certo? Então vou habilitar aqui no final do meu código, pois eu quero ver a ação depois de executada, perfeito? Como eu deixei comentado o descarregamento do formulário, ele não vai descarregar. Por que isso? Porque eu quero ver aqui os dados que vão ser descarregados na planilha 1, perfeito? Então vou botar aqui, ó, terror. Como eu dei um intervalo menor, certo, do que 109, observe o que vai acontecer, ó. Se eu clicar aqui, ele lançou 109 registros. Se eu vir aqui, ó, TSYONG, ele vai descarregar 4 registros, perfeito? Porém, se eu pressionar aqui o Ctrl seta para baixo, ele não limpou essas linhas a mais aqui. Por quê? Porque eu disse para ele que ele limpar só até a linha 100, ó. Então, por garantia, dê um intervalo maior aí a base de vocês, certo? Então, por exemplo, eu vou dizer para ele que eu quero que ele limpe até a célula de 1000, perfeito? Só por garantia. Então, vou de novo aqui, clicar aqui. Por exemplo, terror, vou descarregar de novo, ó. Lançou todos os dados até a linha 110, certo? São 109 registros, como ele conta a parte da linha 2, então por isso que tem 110 linhas aqui. Se eu vim aqui, vou mudar aqui, por exemplo, para drama. Deixa ele aparecer aqui. Drama já tem 429 registros, ó. Então cliquei aqui, como eu estabeleci 1000 registros, o meu intervalo para limpeza, obviamente ele está fazendo a limpeza de forma correta. Se eu vim aqui para Hamilton, por exemplo, 6 registros, cliquei aqui. Vamos ver se ele está lançando de forma correta os dados, ó. Observe que ele lançou os 6 registros. Se eu pressionar aqui Ctrl seta para baixo, parou na última célula do Excel, ou seja, não tem informações entre uma célula e outra, ó. Fez a limpeza de forma correta, certo? Então, para não prolongar tanto, o nosso objetivo aí foi concluído. Infelizmente não consegui fazer isso em aula ao vivo, certo? A minha intenção era que fosse em uma aula ao vivo, porém, como eu ainda não consegui ter a noção dos nossos inscritos, em qual momento a gente pode conseguir fazer uma live, certo? Que eu possa pegar mais gente aí ao mesmo tempo, simultaneamente online comigo, resolvi fazer de forma gravada essa videoaula, certo? Mas espero muito que você utilize o campo comentários aí, diga o que tem achado nos nossos vídeos, responda exatamente que horário ficaria melhor para você no horário da noite, certo? Para que a quantidade mais gente, se é o mesmo horário, a gente entre em consenso, certo? Para mim, eu aqui não tenho horário de verão, certo? Então, para mim aqui seria às 7 da noite. Ou seja, horário de verão aí, 8 da noite. Perfeito? O melhor horário para mim fazer lives. Gostaria de saber a opinião de vocês. Deixe o seu gostei no vídeo. Compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. Marque aquele seu amigo que quer aprender a programar. Até a próxima. Valeu!